Olá, galera do mundo do trabalho, espero que todas e todos estejam bem. Sábado passado nós tivemos o dia 1º de maio, que é um feriado tradicional. Mas por que esse dia é feriado? O que foi que aconteceu para que fosse definido o 1º de maio como o dia do trabalhador, dia da trabalhadora? E é isso que a gente vai discutir hoje aqui na disciplina do mundo do trabalho, tá certo? Gostei muito, estou gostando muito da resposta de vocês, sobre o interesse de vocês no mundo do trabalho, sobre o que vocês acham que é pertinente e importante a gente estar discutindo. E logo mais teremos aí atividades geridas e organizadas pelo que vocês estão dizendo e estão propondo lá na atividade da nossa última semana do mundo do trabalho, tá certo? Vamos aqui dar prosseguimento, vamos iniciar, colocar aqui a minha câmera, para que vocês possam ver direitinho os slides, tá certo? Então, 1º de maio, dia do trabalhador e trabalhadora, para além das questões do feriado, tá certo? Vamos lá. Então, qual é a origem dessa data, né? Dia 1º de maio de 1886, século ainda 19, ocorreu uma greve de trabalhadores lá em Chicago, nos Estados Unidos, né? E lá eles estavam reivindicando a redução da carga horária de trabalho, que chegava até 17 horas diárias. Veja, gente, trabalhar 17 horas diárias, isso era bem comum naquela época, né? Tanto nos Estados Unidos como também na Inglaterra, tá? Esse ato, né, acabou com um massacre policial com agressões e mortes de trabalhadores. Então foi duramente reprimida essa manifestação dos trabalhadores que pleiteavam a diminuição da carga horária de trabalho. Então, desde então, esse dia 1º de maio é a data em que tradicionalmente os trabalhadores realizam atos ao redor do mundo para reivindicar melhores condições de trabalho. E aí nós temos aí imagens de crianças trabalhando, né, na indústria, na produção, tá certo? Também com essa carga horária exaustiva, tá certo? Então, com a Revolução Industrial, ali no século XIX, né, estava em marcha na Europa, né, a proliferação de indústrias, né, se multiplicavam, assim como os trabalhadores também, que muitos vinham do campo para trabalhar nessas indústrias e viviam em condições aqui muito precárias. Tem um livro do Engels, A Classe Trabalhadora na Inglaterra, onde ele vai relatar como era a vida dessas trabalhadores e trabalhadoras com crianças, vivendo em cortiços, em situações deploráveis, tá recebendo pouquíssimos recursos. As condições de relação de trabalho eram deprimentes, gente. Salários miseráveis, jornada diária de até 17 horas. Então, veja, o dia tem 24 horas. Você ficar 17 horas trabalhando, né, muito grande, muito intenso. Não havia equipamentos de segurança, o trabalho infantil estava presente. Contudo, os trabalhadores começaram a se unir para reivindicar melhores condições, né? Então, foi aí também aparecendo a formação de sindicatos. Aí nós temos aí o exemplo, né, de luta, de manifestação de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras. Já no século XX, o passado, né, os efeitos dessa organização dos trabalhadores, ela gerou um pouquinho de avanço nos países com sindicatos fortes, né? Jornada diária de 8 horas, então diminuiu ali de 17 para 8 horas, significativo, né? Limitação do trabalho infantil, maior segurança para os trabalhadores, direitos trabalhistas, etc. Então começou a aparecer essas políticas públicas, esses direitos dos trabalhadores. Esse cenário criou e ficou conhecido como estado de bem-estar social. Alguns e algumas de vocês já devem ter tido contato com esse conceito. A gente vai ter na nossa disciplina de sociologia, em que países ofertavam serviços de alta qualidade para a população, serviço de saúde, serviço de educação, de assistência social, tá certo? Foi o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, entre outros países centrais do capitalismo. Então nós temos aí o exemplo de um hospital público inglês, NHS, o sistema público deles é como se fosse o SUS da Inglaterra, onde eles desenvolveram enormemente, inclusive influenciou o nosso sistema único de saúde. A Organização dos Trabalhadores aqui no Brasil, gente, né? Ali, a legislação criada por Getúlio Vargas na década de 30, tornou os sindicatos um pouquinho mais mansos, entre aspas, né? Eles não eram tão combativos, né? Não houve uma grande organização por aqui, ali na década de 30. Só na década de 70, veja, em plena ditadura civil-militar, os sindicatos começaram a se fortalecer. Aí gerou conquistas, tais como ali no final da ditadura, né? No processo de redemocratização, o Sistema Único de Saúde, o SUS,
a educação escolar universal, né, presentes na Constituição Federal de 88. Para vocês verem, gente, a saúde como direito só esteve a primeira vez na história toda do Brasil na Constituição, nesta nossa Constituição atual, a chamada Constituição Cidadã de 1988. Antes disso, a saúde não era considerada um direito. E ela hoje é considerada um direito muito em razão da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então está aqui na Constituição Federal, a seção 2, né, o artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, né, está presente. No artigo 205, na seção 1 da educação, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Tá? Então, está expresso no texto constitucional essa luta desenvolvida pelos trabalhadores. Na década de 70, o capitalismo entrou em crise, né, crise econômica, e aquele tipo de trabalho com direitos conquistados pelos trabalhadores passou a ser questionado e flexibilizado. Então, começaram a se questionar desses serviços públicos, né? Se realmente era necessário, foi dizer que era muito gasto, né, para a sociedade de modo geral. Então começou-se a questionar isso, é muito próprio do neoliberalismo, né? Desde então, vários países vêm tentando limitar ou extinguir direitos dos trabalhadores. É um movimento contínuo que a gente tem observado, inclusive no Brasil. Tá? Recentemente surgiram as plataformas digitais, os aplicativos como o Uber, né, iFood, Rappi e outros aplicativos que mobilizam trabalhadores e trabalhadoras, oferecem trabalho em troca apenas de um pagamento flexível, não havendo nenhum outro direito e não gerando vínculo empregatício. Então, isso enfraqueceu os sindicatos, né? Então, esses profissionais, na verdade, esses trabalhadores, essas trabalhadoras desses aplicativos, eles não estão organizados de uma forma formal, né? Eles não estão vinculados a sindicatos, fortalecidos, né, por essa questão do trabalho formal. E aí, nessa matéria da Isto É, Dinheiro, datando aqui de fevereiro desse ano, então muito recente, né, o Brasil tem taxa de informalidade de quase 40% no trimestre até dezembro, mostra o IBGE, dezembro do ano passado. Então, quase 40% dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras não possuem trabalho formal. Carteira assinada, a famosa carteira assinada, né? São trabalhadores da informalidade. Então, vendem alguma coisa aqui e acolá, não é? São autônomos em alguma medida, tá certo? Então, é uma parcela significativa da população. Aí, convencionou-se chamar esse conceito de uberização, aquilo que a gente está vivendo, né, desses trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos. Eles são patrões de si, né, são eles que definem como trabalhar, ou são trabalhadores dos aplicativos? Eis a questão que se coloca para a gente pensar. Então, o discurso principal dessas plataformas como a Uber é o de que o trabalhador é seu próprio patrão, ele que decide quando trabalhar e tudo. Contudo, trata-se visivelmente de um emprego precário e sem direitos. Né? Por exemplo, se ele quebra o carro, ele não tem férias, não tem 13º, não tem nenhuma garantia nesse sentido. Tá? E ele utiliza o seu próprio carro, né? Seu próprio meio de transporte, sua própria moto, que vai se desgastando também em alguma medida, né? Devido às entregas ou ao transporte de pessoas. Então, é uma discussão que se faz e é uma coisa bem contemporânea, uma coisa bem presente das nossas vidas, né? Ele fica, o trabalhador, numa situação profundamente vulnerável. Se ele se acidentar, né, o que é que ele vai receber para poder dar conta dessa lesão, desse problema? Né? Se ele perde o carro, algo desse tipo. Então, configura-se como uma ideia de um emprego precário ainda, né? Em 2020, vários países, incluindo o Brasil, registraram manifestação de trabalhadores de plataformas digitais. Vocês viram na televisão, né? Os entregadores fazendo aquela parada, reivindicando direitos. Né? Estaria o cenário mudando novamente? O nosso cenário atual está mudando? Então, gente, está aí a imagem, né, dos entregadores, a galera aí do iFood, do Rappi, né, Logi, que trabalham com essas atividades de entrega, profundamente importantes nesse momento de pandemia também. Né, a gente traz essa imagem. Então agora vocês já sabem, já estão esclarecidos, esclarecidas do porquê o dia 1º de maio é o dia da trabalhadora, dia do trabalhador, e é um feriado, né, nacional nesse dia, tá certo?
Então, queria agradecer. Qualquer questão, qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp ou mandar mensagem pelo Classroom, e a gente vai seguindo as nossas discussões sobre o mundo do trabalho. Fiquem todas e todos bem e até a próxima.